Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão. Esse é um momento precioso de compartilharmos a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E a gente fica muito feliz de você estar aí acompanhando a gente por essa transmissão online, seja na sua casa, seja no momento de folga pelo celular, reunido com a família. O importante é que a mensagem, a Palavra de Deus está chegando aí para você. Nosso desejo e oração é que ela traga edificação, vida para você, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia, de dificuldades, que essa carta, como ela tem nos alegrado nesse tempo todo, tem fortalecido a nossa fé, continue fazendo isso em nome de Jesus. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer você que não é membro da base, tem acompanhado as nossas transmissões, tem acompanhado a mensagem aqui pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook da base. A gente fica muito feliz que você tem feito parte desse momento junto com a gente e a gente espera que logo quando tudo isso passar, a gente possa se conhecer, você esteja com a gente reunido ali na igreja. Bem, estamos na nossa série, já quase terminando, nossa série de Filipenses, Alegria Extraordinária. A gente já entrou no capítulo 4 na semana passada, a mensagem com o pastor Clóvis, e hoje a gente vai dar continuidade então nessa exortação final de Paulo aos Filipenses. O texto que nós vamos ler hoje é o capítulo 4, versículos de 6 a 9. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a nova versão internacional. Você pode acompanhar a leitura aí também com a sua Bíblia, ou então atentamente com seus ouvidos, com a sua mente e com o seu coração. A palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Deus amado e querido, nós te bendizemos, Senhor, pela tua santa palavra, pelas Escrituras, por termos acesso. Eu te peço, meu Deus, que neste momento teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha trazer o entendimento correto das Escrituras. Que essa palavra venha edificar as vidas, transformar os corações. Cremos que ela é inerrante, suficiente, inspirada. Cremos, meu Deus, que ela é o nosso bom alimento. Fala conosco, meu Deus, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como eu disse ainda há pouco, estamos aí então na carta de Paulo aos Filipenses. Quem já está acompanhando está bem ambientado, né? Então hoje o nosso sermão dá continuidade a essa série. No ano passado, uma reportagem da revista Exame trouxe a seguinte manchete: Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde mostravam que 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população, sofria de ansiedade. No mesmo ano, uma outra reportagem, dessa vez do portal R7, trouxe uma matéria com esses mesmos números da OMS sobre ansiedade, mas acrescentando também o número da depressão, dizendo que 12 milhões de brasileiros sofrem da doença. A reportagem ainda diz que estima que entre 20% e 25% da população tem ou terá essa doença psiquiátrica, que é a considerada de maior prevalência no Brasil. Bem, se uma pesquisa fosse realizada nos dias de hoje, neste ano, ou pelo menos no final deste ano, depois da pandemia, sem dúvida, esses números iriam crescer consideravelmente. Além das preocupações com a saúde, com a economia e outras áreas, as pessoas naturalmente elas se preocupam com grandes e também com pequenas coisas. Primeiramente, eu quero destacar para você que está assistindo a gente, é que eu não recomendo o abandono dos tratamentos de saúde, pois estamos falando de doença. É isso mesmo.
Nós cremos no conceito de graça comum, em que Deus, na sua soberania e também no seu eterno poder, capacita o homem, dá habilidade para ele, técnica para ele, para que ele desenvolva os estudos, a ciência. Isso tudo permite que a gente tenha condições de vida aqui na Terra. Então, por meio da ciência, da psicologia, dos medicamentos, nós somos tratados e temos condições de vida. Então, nós cremos que Deus age sim por meio da ciência. No entanto, quero deixar claro também que eu sou a favor de que todo tratamento ele deve começar pela mente e pelo coração por meio das Escrituras. A ansiedade, ela tem um início, há um princípio até ela se tornar uma patologia. E na vida do cristão nós vamos ver que ela, além de nos tirar a paz, se torna um pecado. Esses cristãos aqui da cidade de Filipos, eles viviam aflições externas e também aflições internas. Diversas situações preocupavam os filipenses, como a gente foi vendo aí ao longo dessa carta. Ensinos errados, perseguição aos cristãos, soberba, vaidade e até conflitos entre irmãos ali de dentro daquela igreja, como nós olhamos na semana passada na mensagem que o pastor Clóvis trouxe. Tantas aflições como as que o apóstolo trouxe aí ao longo dessa carta, geram então ansiedade na vida daqueles irmãos. E hoje nós também vivemos momentos assim, de ansiedade, de preocupações. Nós também temos situações internas e externas. Hoje vivemos as aflições que nos trazem sofrimento, nos tiram a paz e trazem uma consequência ainda pior, nos fazem pecar. Por isso, hoje, eu quero compartilhar com você, por meio desse texto sagrado, 3 passos para a verdadeira paz de espírito. É isso que Paulo vai nos apresentar, então, aqui nesse texto que nós vamos trabalhar hoje. O primeiro passo, a gente vê aí, é o passo da oração. Versículos 6 e 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como a gente viu na semana passada aqui com o pastor Clóvis, esse versículo traz uma ordem apostólica, que revela então um peso de um mandamento divino. A ordem que um apóstolo traz à igreja é como se fosse o próprio Deus falando ao seu povo. Não é uma dica, não é uma opinião, é inspirado e por isso precisa ser seguido. É divino, vem do próprio Deus. Então, ao longo das Escrituras, toda vez que a gente vê um imperativo, uma ordem vindo de um ensino apostólico, devemos tomar aquilo como um mandamento divino. Então, nesses versículos 6 e 7 que a gente acabou de ler, nós temos uma ordem, nós temos regras e nós temos um resultado. A primeira ordem é não andem ansiosos. A ordem é não andar ansioso. A palavra grega para ansioso, ela significa atraídos para diferentes direções. É a esperança puxando para um lado, o medo puxando para outro. As provações puxando para um lado e a esperança, de alguma forma, puxando para o outro. Com isso, então, sempre com esse conflito, a gente tem o sofrimento estabelecido. A ansiedade tem sentido de estreiteza, de aperto. Então, quando nós estamos ansiosos, nós sentimos aquele estrangulamento. Nós nos sentimos apertados. E do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos e sentimentos errados sobre circunstâncias, sobre as coisas, sobre as pessoas. E é por isso que a nossa mente e o nosso coração são atingidos. O estresse causado pela ansiedade sufoca a nossa vida interior. E, consequentemente, sofremos também fisicamente. Nós ficamos abatidos. A gente sente mal-estar, a gente sente dor de cabeça. Isso é refletido logo no nosso corpo. Precisamos entender, então, que aquele estresse causado pela ansiedade também pode refletir no nosso corpo físico.
E aí vem o que Paulo diz: não fiquem ansiosos. A gente pode pensar, Paulo não sabe o que eu estou passando. Ou ainda, nós podemos imaginar, ele não viveu uma pandemia, ou então ele não perdeu o emprego como eu, ou ele não teve um corte salarial como eu, ou ele não teve Covid-19. Parece algo irônico, né, que o apóstolo vai dizer, olha, não andem ansiosos. E para nós é uma ordem que parece ser impossível de ser praticada. Afinal de contas, como que não vamos andar ansiosos se estamos em meio a toda essa turbulência? Mas se há alguém que tinha o direito de dizer não andem ansiosos, esse alguém era o apóstolo Paulo. Basta nós nos esforçarmos um pouco e compreendermos e lembrarmos da história dele. Nesse momento aqui, ele estava numa prisão, aguardando um julgamento que poderia ser a sua sentença de morte. Esse que está mandando a gente não andar ansioso, ou que escreveu para os filipenses, não andem ansiosos, havia sido açoitado. Ele vivia na expectativa de receber doações, ofertas, afinal de contas estava preso, ele não poderia trabalhar e ter ali o seu sustento. Esse é que estava mandando as pessoas serem ansiosas, não andarem ansiosos. Ele disse isso, irmãos, porque ele sabia exatamente que a ansiedade é a manifestação da preocupação com as coisas que nós não podemos realizar. Se tem alguém que poderia andar ansioso, esse alguém é Paulo. Mas ao contrário de tudo isso, ele diz, não andem ansiosos. A ansiedade vai mostrar que nós não estamos confiando no Senhor, que nós não estamos confiando no seu governo. É encarar o problema confiando em mim mesmo. Mas o ensino do apóstolo não é para ignorarmos o nosso problema. O ensino do apóstolo nos ensina a encará-los confiando que o Todo-Poderoso cumprirá as suas promessas. Jesus já havia ensinado sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Em outras palavras, Jesus diz, pare de se preocupar, confie em Deus, confie que Ele suprirá as necessidades de vocês. O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui era reforçando o ensino que Jesus Cristo já havia feito. E eu convido você, então agora, aí onde você está assistindo a gente, a fazer uma reflexão, a fazer uma autoanálise. O que na sua vida tem causado pânico? O que é que tem deixado você ansioso, seja um pouco ou até mesmo tirando o seu sono? Você não tem conseguido dormir à noite. Quero dizer a você que Deus não está ansioso, que Deus não está preocupado. Lá no céu não há um desespero, não há uma correria, só há o trabalho para que os bons propósitos do Senhor sejam realizados. Isso inclui a sua vida, por isso não ande ansioso. Mas além dessa ordem, Paulo vai dizer então o caminho, o plano para vencermos essa ansiedade. Para que isso não se torne algo subjetivo, tipo, não andem ansiosos somente, Paulo então vai nos dar essa direção. Paulo vai nos dar então esse caminho. Ele vai dizer, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo, no lugar da sua ansiedade, seja por coisas pequenas, ou seja pelas grandes coisas, busque a Deus em oração. Perceba aí no texto uma antítese. Ele vai dizer, por coisa alguma andem ansiosos, mas orem por tudo. Mais uma vez, vou repetir. Da ansiedade ele vai dizer, por coisa alguma andem ansiosos, mas orem por tudo.
Tudo quer dizer tudo. Não significa outra coisa. Tudo quer dizer qualquer situação que nos roube ou ameace a paz de Deus em nossa vida. Por isso falei ainda há pouco coisas pequenas e coisas grandes. Porque às vezes nós temos essas duas situações na nossa vida. Ao mesmo tempo que nada deve gerar em mim uma preocupação, tudo deve ser motivo de oração. Nada pode fazer com que eu ande ansioso, mas tudo eu devo levar a Deus em oração. Existem problemas grandes que já começam nos perturbando, mas também existem coisas pequenas que, se nós não tratarmos logo, podem se tornar gigantes aflições em nossas vidas. A abrangência dessa oração ela é revelada em 4 expressões que Paulo usa agora: oração, súplicas, ação de graças e pedidos. O primeiro termo aí é oração, que é aquele termo geral nas Escrituras para falar dessa intercessão junto a Deus, dessa conversa, desse diálogo que precisamos ter com o Senhor. O outro termo aí é súplicas, que vem de uma raiz que significa carecer ou ter falta de alguma coisa. Então a nossa oração deve revelar também isso, deve conter essa súplica, essa expressão de dizer o que eu careço, qual a falta que eu tenho. Mas a oração também deve estar carregada de ações de graça. Isso mostra que a nossa oração deve ser sempre de agradecimento. Ao falarmos com Deus, nós reconhecemos o que nos falta, mas também reconhecemos o que nós já recebemos, o que Deus já providenciou para nós. E não importa o quanto nos falte, a bênção de Deus já foi derramada sobre o seu Filho. E isso é motivo de gratidão. Falta alguma coisa para você? Seja grato, porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Tem faltado alguma coisa que tem te preocupado? Ore com ações de graças, porque a bênção de Deus já está derramada sobre os seus filhos. E a outra expressão que ele usa é pedidos. E o pedidos tem a ideia aí das necessidades específicas. Os nossos pedidos particulares, de coisas específicas. Seja o que for que esteja nos perturbando ou gerando ansiedade em nossos corações. Devemos levar isso ao Senhor. Então, depois dessa ordem de não andar ansioso, de mostrar o caminho, de ter o plano de ação por meio da oração, nós temos um resultado que Paulo nos apresenta. E o resultado é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O resultado das nossas orações é a paz de Deus guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Mesmo que a resposta que nós recebermos de Deus não seja aquela que nós esperávamos, só o fato de orar com sinceridade, com inteireza de coração, receberemos a paz que excede todo entendimento. Que coisa maravilhosa! Já pensou? Você busca respostas para a sua vida. Você vai até o Senhor em oração. Um momento que você se retira para falar com o Todo-Poderoso. E Ele vem com uma resposta. Ou às vezes não, porque pode demorar um pouco a resposta que você está aguardando. E às vezes chega uma resposta que não era a que você gostaria. Mas só o fato de você se aproximar de Deus em oração, com o seu coração totalmente derramado diante dele, com a sinceridade do seu ser, a paz dele guarda a sua mente e o seu coração. Que coisa maravilhosa! Paulo não diz que isso irá acontecer quando a resposta da oração chegar. Paulo não diz que isso vai acontecer quando você orar tantas vezes ou se você fizer uma campanha de 7 semanas. A condição é ore com súplicas, com petições, com ações de graças. E a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. É a paz que o mundo não pode oferecer.
que os remédios, que os amores, que as riquezas, que os bens não irão te dar. A paz de Deus é o tranquilizante para a nossa alma inquieta. O termo que Paulo usa é um termo militar para guarda. É como se essa paz fosse um soldado que estivesse ali na porta do nosso coração e da nossa mente. 24 horas plantado e garantindo que eles estivessem mantidos em Cristo Jesus. Ora, se alguém podia falar de um guarda, esse alguém era Paulo. Ele ficava acorrentado a um guarda romano, a um soldado romano, 24 horas por dia ali naquela prisão de Roma. Então, diante daquela situação e ilustração, ele diz que a paz de Deus é como se fosse aquele guarda, só que na porta do nosso coração e da nossa mente. Que cena maravilhosa a gente pode contemplar. Que coisa espetacular Deus proporciona para os seus filhos. Aqueles que se aproximam dele, rejeitam a ansiedade, mas pelo contrário, aproximam-se dele em oração, súplicas, petições e ações de graça, recebem uma paz, um formato de um guarda na porta do nosso coração e da nossa mente, nos mantendo em Cristo Jesus. Não temos explicação para esta paz. Só temos a certeza de que Deus a provê. Estamos vendo, então, hoje, 3 passos para vencermos o sofrimento. Acabamos de ver aí o primeiro, que é orar, e orar corretamente. Porque quando a gente ora errado, a gente não recebe, né? E isso é um caminho para uma vida distante de Deus. Tiago vai falar sobre isso. Mas aqui a gente está vendo que a oração correta é um desses passos para nós vencermos o sofrimento. Agora vamos para o segundo passo. E o texto vai nos dar esse segundo passo, é o passo do pensamento. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui Paulo atinge o ponto máximo dessa última exortação dele aos filipenses. O destaque está em escrever finalmente, irmãos. Um apelo que não serve somente para os crentes de Filipos, mas para todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas. Serve para mim e para você, serve para nós aqui no século XXI, sendo atingidos por uma pandemia sem precedentes que abalou todas as estruturas da humanidade. E essa não é uma recomendação para os que têm capacidade especial de concentração. Não é para os monges, para aqueles que estão retirados espiritualmente. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. A ordem aqui é: pensem nessas coisas. A Almeida Revista Atualizada vai dizer: ocupe o vosso pensamento. A NVT, a Nova Versão Transformadora, vai dizer: concentrem-se. Todas essas expressões significam que a expressão usada por Paulo é de estar focado mentalmente. A raiz da palavra grega utilizada aqui nesse texto, que no português dá origem a logaritmos ou lógica, que é um termo matemático que vai transmitir a ideia de um esforço mental, uma grande concentração para a resolução de um cálculo. É só a gente lembrar daquele período de escola, que a gente pegava aquele problema matemático para resolver e a gente gastava um tempo ali. Muitas vezes, quando era uma prova, um simulado de um vestibular, a gente fazia logo as questões de matemática porque gastava muito tempo ali, né? Ou então deixava para o final porque ia gastar muito tempo, a gente tinha alguma macete para resolver, então tinha que se concentrar, né? Ter todo o esforço mental. Esse é o sentido que Paulo, então, está utilizando aí, esse esforço mental para a resolução de um problema. Ou seja, os filipenses deveriam estar focados, intelectualmente envolvidos com coisas específicas. É isso que Paulo está chamando a atenção dele. Precisamos estar, então, atentos às recomendações do apóstolo.
E é importante a gente entender que quem somos está intrinsecamente ligado ao que nós pensamos. O que ocupa a nossa mente reflete nas nossas ações. Por isso, os nossos pensamentos devem ser levados cativos a Cristo, como o próprio Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Tem uma frase de John MacArthur que ele diz que a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. Mais uma vez, a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é o produto dos seus pensamentos. A ordem do apóstolo está no tempo presente, então, indicando que pensar nessas coisas deve ser algo constante, contínuo. E o verbo também aparece na voz ativa, indicando que eles devem agir, refletir sobre estas coisas. Mas que coisas que são essas? A lista vem no início do versículo. A lista é tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Essas coisas que são as coisas que devem ocupar o pensamento do cristão. Comentando esse versículo, João Calvino vai dizer que essa lista consiste em exortações gerais que se relacionam com todos os aspectos da vida. Cada uma dessas verdades, então, está ligada em algum aspecto da vida do cristão. O primeiro dele, então, é tudo que for verdadeiro. Uma pesquisa sobre ansiedade, que não é aquela que eu citei no começo, ela vai revelar, aí já é uma pesquisa mundial, que 8% das pessoas, que 8% do que as pessoas pensam é que as deixam ansiosas, e que as deixam ansiosas são motivos legítimos de preocupação. 8% do que é pensado realmente é um motivo legítimo para nos levar para a preocupação. E que os 92% que restaram são coisas imaginárias, que nunca aconteceram ou que estão totalmente fora do controle das pessoas. 92% daquilo que ocupa a preocupação das pessoas no mundo são coisas fantasiosas, coisas que não existem ou coisas que não podem ser resolvidas por ela. 92% dos pensamentos são mentiras, ou seja, são questões falsas. Nisso, muitas vezes, nós vemos a ação de Satanás, que sendo mentiroso, sendo o pai da mentira, corrompe muitas vezes a nossa mente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. A mente do cristão deve estar ocupada com o que for verdadeiro, com o que for autêntico, genuíno. E isso nós só encontramos na palavra de Deus. Tudo o que é verdadeiro está nas Escrituras ou está relacionado às Escrituras. O contrário disso é uma vida errada. A outra verdade que Paulo traz, então, é tudo que for nobre ou honesto ou respeitável, dependendo da versão, ou até santo. O termo aqui representa coisas elevadas, distante da sujeira profana, andando de maneira digna da nossa vocação, como Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo diz aqui que o pensamento deve ser povoado por coisas acima da lama, da sujeira, do pecado. Devemos tirar os nossos pensamentos das pocilgas e desviar nossa mente e focar no que é honesto. E isso é uma virtude bíblica.
A outra verdade que Paulo traz, então, é tudo que for correto também deve ocupar nossa mente. Ou certo, ou justo, dependendo aí da versão que você está acompanhando. A expressão utilizada aqui é uma expressão do comércio. A imagem é de uma balança em que um lado você coloca uma medida padrão. Se você for um pouquinho mais antigo, você pode lembrar aí na feira, no sacolão, né? A gente ainda vivenciou, talvez alguns mercados ainda trabalhem com essas balanças, né? Eles têm alguns pesos ali padrões, hoje já tem escrito, mas naquela época não era assim, mas tinha um peso padrão. E o produto era colocado então no outro prato da balança. E ali aquele produto deveria estar então equilibrado. Um lado a medida padrão, do outro o produto. Quando o lado do produto estava equilibrado com o lado do peso, dizia-se então que estava certo. E os nossos pensamentos devem funcionar desse jeito. O peso de um lado do padrão é o padrão de Cristo, é o padrão das Escrituras. E os nossos pensamentos devem estar em conformidade com a palavra de Deus, com a pureza do Evangelho. Esse equilíbrio começa naquilo que ocupa a nossa mente. Você quer um equilíbrio espiritual para a sua vida? Ocupe a sua mente com aquilo que é justo, que é correto, que é certo. A outra verdade que Paulo traz então é que o que deve ocupar a nossa mente é tudo que for puro. Mais uma vez, essa palavra aparece aí nessa carta. Já falei dela algumas vezes aqui nas pregações de Filipenses. O sentido é estar, então, moralmente livre de manchas, de imperfeições. Significa tudo que não está misturado com a sujeira, tudo que não está adulterado com a corrupção moral. Os filipenses deveriam encher as suas mentes com o que é moralmente puro e sadio. Eu gosto de considerar que a nossa mente deve haver um departamento de censura ligado 24 horas. Um filtro que deve estar ativo a todo momento na nossa cabeça, rejeitando os dejetos da imoralidade, se quisermos que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Tem crente que está sem filtro. Tem cristão que não tem mais o filtro da pureza, porque a sua mente está corrompida pelas paixões desse mundo. Mas quando esse filtro está ativo, quando ele está ligado, as coisas deste século, elas começam a incomodar a gente. Eu me lembro que ontem mesmo eu estava assistindo uma série com Maria Fernanda e a gente gosta muito da série, ela tem uma história muito legal, muito interessante. Mas algumas cenas nos fizeram refletir se valeria a pena assistir aquela série. Não porque nós queremos ser puritanos, não porque a gente queria ser realmente ideal, mas porque o filtro do que é puro tem que estar na mente do cristão. E nós precisamos nos incomodar com a imoralidade. A gente não pode se acostumar. Às vezes, determinadas cenas no cotidiano, na televisão, quando a gente percebe, a gente já viu e tratou aquilo como natural. Mas nós não podemos aceitar que isso seja assim. Nós precisamos pedir ao Senhor e devemos nos exercitar, concentrar os esforços, lembra da nossa mente, para pensar no que é puro. Esse filtro precisa estar ligado. O que também precisa ocupar a nossa mente é tudo que é amável. Amável. Que palavra doce. Amável. E o seu sentido fala do que é atraente, do que é belo. É o oposto do que é rude, do que é grosseiro, do que é feio. Por outro lado, é generoso, é gracioso. É amável porque proporciona prazer a todos, sem amargura. Essa beleza está no relacionamento, está relacionada ao que é belo aos olhos de Deus. Por isso, assim como os filipenses, nós devemos direcionar o nosso pensamento para o que é espiritualmente amável. Mas não o que o mundo diz ser amável. O padrão é a Bíblia. Nosso esforço em pensar no que é amável será moldado pelo que a palavra de Deus diz que é amável e não o mundo. Porque o mundo tem suas paixões,
Porque o mundo ama muitas coisas e a maioria delas contra as Escrituras. O que é amável está no padrão das Escrituras, está no padrão de Deus. Paulo diz que o que deve ocupar nossa mente também é aquilo que tem boa fama. E o significado aí é bem falado. A ideia é o que é altamente considerado, só que por Deus. E é bom a gente entender isso, é importante, porque muitas coisas também são valorizadas pelo mundo. Muitas coisas também são estimadas, estão num alto patamar, mas distante do padrão de Cristo. Aos Efésios, Paulo diz que não deve haver obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Essas proibições bíblicas não são meramente morais, mas correspondem àqueles que desejam viver uma vida em santidade, que corresponde aos filhos de Deus. Os filhos de Deus querem viver uma vida santa. Por isso, ocupam a sua mente com o que tem boa fama. E essa lista termina então com aquilo que é excelente e digno de louvor. O texto diz aí, se houver. Isso aí vai mostrar um resumo final. Então ele vem com toda essa lista e vai dizer agora, se houver algo excelente e digno de louvor. Então, ao invés de continuar uma lista aí que talvez fosse muito grande, porque poderia especificar muitas coisas, ele vai dizer, ocupem o pensamento com o que é excelente, com o que é digno de louvor, o que merece louvor, aquilo que é aprovado por Deus. É como se Deus aplaudisse, o sentido é esse, né? Então aquilo que eu apresento diante de Deus e é agradável ao Senhor. E o pensamento do cristão deve ser cheio do que é moralmente puro, ou seja, o que é excelente e o que é aprovado por Deus, aquilo que é digno de louvor. Quero deixar bem claro que essas verdades trazidas aqui por Paulo não são meras regras de moralidade. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai chamar no seu livro A Paz da Vida de dizer que existe uma abordagem e interpretação sentimental em relação a esse versículo. Algumas pessoas podem tirar esse versículo do seu contexto e analisar essas palavras individualmente e interpretá-las cheias de sentimentalismo. Contemplar a beleza de cada uma delas, contemplar essas virtudes, vê-las como maravilhosas e se encher dessas coisas como sentimentos. Mas pensar nesse texto dessa maneira é um erro, pois não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. As boas novas não são sobre sentimentos. Essa lista não é também ciência do pensamento. Essa ciência aí do pensamento, ela serve para explicar o processo de criação das nossas experiências de vida. Muito utilizado aí pelos coaches, por outros profissionais. A Bíblia também não está tratando disso. Mas o que é então? Essas virtudes que nós olhamos aqui trazidas por Paulo são um contraponto do pensamento filosófico grego que supervaloriza o pensar, que eleva as pessoas pelo grau intelectual de pensamento. E essa era a cultura que os filipenses estavam inseridos, a cultura grega. Se fosse o pensamento pela mera filosofia, Paulo então estaria valorizando e ensinando a maneira grega de viver. Mas o que ele está dizendo é que essas coisas, de fato, só existem em Cristo Jesus. Esse é o modelo de pensamento de Cristo. Basta nós olharmos para o Evangelho. Basta nós olharmos para os escritos que relataram a obra, o ministério de Cristo aqui na terra. Esse é o modelo dele. Cada ação de Jesus corresponde aí a uma dessas virtudes. Em cada passo, em cada ensino, em cada palavra. É por isso que esse é o nosso modelo de pensamento. É por isso, e é assim, que a nossa mente deve ser ocupada. Mais uma vez reforçando, não vejam isso como moralidade.
Não vejam isso como um grau elevado de pensamento, mas veja isso como o Evangelho. Mas será que só pensar nessas coisas é suficiente? A mente ocupada pelas coisas excelentes e que merecem louvor, só isso já é eficaz? Só é eficaz se for unido à prática. Então nós temos o terceiro passo para vencermos o sofrimento. E esse terceiro passo é a conduta. Versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Versículo 9 está conectado diretamente com o versículo 8. Diretamente com o que é ordenado pelo apóstolo no versículo 8. É impossível a gente separar as atitudes interiores do pensamento com as exteriores que têm a ver com a conduta. Enquanto os filipenses se esforçavam para ocupar a mente com estas coisas, eles deveriam também olhar para o exemplo de Paulo e imitá-lo. Eles poderiam colocar em prática tudo isso de 4 maneiras. A primeira é aprender. Versículo 9 diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Paulo diz: ponham em prática. O que eles haviam aprendido? Eles haviam aprendido o Evangelho. O ensino que eles receberam foi a sã doutrina. Warren Wiersbe diz que não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. Isso reforça a necessidade de nós termos o ensinamento genuinamente bíblico. Porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo. E se eu aprendo de uma fonte confiável, se eu aprendo do ensino correto das Escrituras, então o que eu vou praticar também está correto, está de acordo com o que Deus exige dos seus filhos. Mas ele também diz: ponham em prática tudo o que vocês receberam. Eles também deveriam praticar o que eles receberam. E o que os filipenses receberam? Receberam essa carta, cheia de ensinos, de recomendações divinas. Daí nós temos a importância da leitura pública das Escrituras. Paulo queria que a palavra de Deus fosse lida, pois ele sabe que ela traz as verdades necessárias, que ela revela as verdades que nos santificam. Por isso, pratiquem o que receberam. Mas também pratiquem o que vocês ouviram. A igreja de Filipos também deveria praticar o que ouviram. Esses cristãos receberam relatos de como Paulo estava conduzindo sua vida na prisão em Roma. Como que ele reagia em meio às acusações, como que ele se portava diante da escassez. Será que era com violência? Será que Paulo se comportava então com murmuração, com pesar? Não foi isso que eles ouviram a respeito de Paulo. Paulo vivia aqueles dias de maneira exemplar. E como ele vivia esses dias, era um exemplo a ser seguido, era um exemplo a ser colocado em prática. Mas eles também deveriam pôr em prática aquilo que eles viram em Paulo. Não apenas o testemunho audível, mas o que eles viram, testemunho ocular. Os filipenses tinham visto Paulo e conheciam Paulo muito bem. Eles deveriam lembrar então que o apóstolo conduziu sua vida de maneira digna do Evangelho quando estava com eles. É o que ele vai dizer então para eles, né? Vivam de maneira digna do Evangelho. O que eles aprenderam e receberam e ouviram e viram, isso eles deveriam colocar em prática. E nós também devemos colocar em prática o que aprendemos, o que recebemos, o que ouvimos e o que vimos. A gente lembra de um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O próprio Jesus disse no seu mais famoso sermão,
Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato construiu a sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26. Quando nos esforçamos para ocupar o nosso pensamento com o que é santo e colocar em prática, existe um resultado. O Deus da paz estará conosco. Oração e pureza de mente e de ações são a chave, o segredo para a verdadeira paz de espírito. Eu quero concluir dizendo que Paulo não poderia encerrar sua carta sem deixar as armas, os passos necessários para que os filipenses vencessem o sofrimento. Ele não poderia encerrar sem mostrar o caminho para ter a paz de Deus e o Deus da paz. É isso mesmo. Aquilo que Deus oferece, a paz dele e ele próprio, o Deus da paz. Essa paz aí não é uma paz objetiva, que é aquela paz que tem a ver com a nossa salvação, com a nossa justificação, que nos reconciliou com Deus, né? Estávamos rompidos e aí somos reconciliados, não há mais guerra, então há paz. Mas não é dessa paz que Paulo está falando. Ele está falando aqui da paz do coração, a paz no espírito verdadeiramente, que só Deus pode dar. Uma mente perturbada e um coração aflito e ansioso não tira apenas a nossa paz, mas nos faz pecar. Uma mente impura não só impede o nosso crescimento espiritual, mas também é contrária à vontade do Pai. Nessa reta final da carta, Paulo nos oferece ferramentas para vencermos as nossas aflições, os nossos sofrimentos, a nossa ansiedade. A oração correta, a mente correta e o estilo de vida correto. Essas são as condições para termos segurança e vencermos o sofrimento. Seja ele causado pelo coronavírus, seja causado por qualquer outra circunstância. O que observamos é que em muitos aspectos a batalha que nós enfrentamos é sobretudo uma batalha na mente. O que preenche a nossa mente vai influenciar o que o homem e a mulher que nós somos. Os homens, no caso, os homens e as mulheres. Se pensamos de maneira santa, nós teremos uma vida santa. Se pensamos piedosamente, viveremos de maneira piedosa. Por outro lado, se as nossas mentes têm sido alimentadas com mentiras, com inveja, com imoralidades sexuais, nós nos afundaremos ainda mais em perturbações que podem não se revelar imediatamente, mas principalmente quando a tribulação chegar. É isso mesmo. Alimentamos a nossa mente com aquilo que é impuro, com aquilo que é injusto, com aquilo que é o contrário do que Paulo está falando. E você vai levando sua vida, como se tudo tivesse normal e tranquilo. Como diz a canção do Grupo Logos, né? Calmo, sereno e tranquilo. Você vai levando dessa maneira. Mas, na verdade, isso é um engano. Porque no momento da tribulação, a perturbação vai ser revelada. A insegurança vai ser revelada. No livro Coronavírus e Cristo, John Piper fala da importância do momento de estarmos diante da tribulação, estarmos firmados em uma rocha sólida. Se a nossa mente é ocupada por coisas impuras, nós não estamos construindo nossa casa sobre a rocha. Não alimente com essas coisas. Quando a tribulação chegar, você vai sentir que perdeu muito tempo. Você vai perceber. Cuidado. Guie a sua mente. Não deixe a sua mente viajar aí por ela mesma. Guie. Pois é isso que vai conduzir o seu caminho, que pode ser de paz, a paz de Deus, ou pode ser para um lugar que você não gostaria de ir. Todo o ensino do apóstolo está na voz ativa, mostrando aí que nós devemos nos esforçar para vivermos assim, com a nossa mente e com o nosso coração. Orar de maneira correta, pensar no que é puro e viver conforme o Evangelho. Tem que ser intencional, é de propósito, é planejado, requer de nós uma ação.
Mas todas essas coisas não são possíveis apenas pela nossa própria dedicação, mas as encontramos no exercício do Evangelho. E a materialização do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. O que tem deixado você ansioso? O que tem deixado você aí preocupada? Eu quero dizer para você que não há o que temer. Temos a paz de Deus como uma sentinela montada na porta do nosso coração, na porta da nossa mente. É isso mesmo, a palavra nos diz isso. Temos não só a paz de Deus, mas temos o Deus da paz nos acompanhando em meio às tribulações. Que inimigo é maior do que essa verdade? Quem pode contra a mão poderosa do Senhor? O Deus da paz está com aqueles que conduzem a sua vida corretamente no padrão das Escrituras. Se você tem vivido a sua vida dessa maneira, coerente com a palavra de Deus, o Deus da paz tem conduzido você. Não tema, não ande ansioso, não ande preocupado. O céu não está em caos. O céu não foi abalado pelo coronavírus. Não existe pandemia por lá. Deus continua reinando soberanamente. E o Deus da paz e a paz de Deus está presente naqueles que o temem, que o servem, que estão buscando viver uma vida em santidade. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra é tão maravilhosa. E nessa oportunidade trouxe para nós consolo, trouxe para nós alimento. Nos perdoa, Senhor, se a nossa mente e o nosso coração têm sido ocupados com as coisas vãs, com as coisas dessa terra, desse mundo. Mas, Senhor, muda a nossa realidade. Nos ajuda, Senhor, a pensarmos naquilo que é puro, que é amável, que é justo, que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, que seja isso que ocupa o nosso pensamento. E que sejamos praticantes, Senhor, dessa verdade. Aquilo que aprendemos, ouvimos, recebemos e vimos. Que seja uma prática constante em nossas vidas. E assim, Senhor, desfrutaremos do Deus da paz. Desfrutaremos das Tuas bênçãos, Senhor. Desfrutaremos de um coração tranquilo, de uma mente equilibrada. Não, Senhor, como pensamento positivo, não como as ciências e as filosofias vãs desse mundo, mas porque aquilo que verdadeiramente é santo está em Ti, está em Cristo Jesus. Jesus viveu dessa maneira. Essas virtudes estavam no agir do Senhor em todo o tempo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E que Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, então, de mais uma transmissão. Se essa mensagem, então, falou com você, abençoa a sua vida. Se você também quer aprender mais sobre Jesus, quer entender essa caminhada com Cristo, nós estamos disponíveis para atender você, para receber você. Você pode falar conosco por meio do e-mail da base, baseigrejacristã@gmail.com, ou em uma das nossas redes sociais, se for mais fácil para você. A gente quer te ajudar aí nessa caminhada. Você pode testemunhar e compartilhar também essa mensagem com outras pessoas, enviando aí o link do nosso canal para os seus amigos, no grupo da sua família. Precisamos levar a mensagem de Deus a todos os cantos e essa tem sido uma ferramenta preciosa para nós fazermos isso. Antes de encerrar, fica aí. Nós vamos cantar uma canção que tem a ver com tudo isso que nós temos aprendido ao longo da carta aos Filipenses, mas especialmente aqui no capítulo 4. Vamos agora cantar a canção dos Filipenses, junto com meu amigo, o irmão Antônio, e também com a Isabela. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Uma ótima semana e até a próxima.
que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Yeah.